Sky Realty e Associates. Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do Canto Direto, o programa onde passamos em revista todas as incidências da jornada da Liga Portugal Bwin. É com enorme prazer que dou as boas-vindas aos nossos três comentadores residentes. Jorge Montes, muito boa noite. Boa noite, telespectadores e painel. O Cristiano Libório, olá Cristiano, muito boa noite. Boa noite pessoal, abraço a todos. E o Bruno Ferreira. Boa noite a todos. Este final de semana regressaram as emoções da Liga Portugal Bwin com a realização da 31ª jornada. As surpresas essas foram muitas. O Benfica hipotecou um possível segundo lugar ao empatar em casa com o Famalicão. Mas a maior surpresa veio de Braga, onde depois de 58 jogos sem perder, o Porto perdeu na cidade dos Arcebispos e voltou a alimentar a esperança do Sporting, que venceu, sem apelo nem agravo no Bessa, por 3-0. Vamos ainda falar da Taça de Portugal e também da Youth League, onde o Benfica hoje cilindrou por 6-0 e venceu a competição. Mas já agora vamos à pergunta da semana. Com a vitória em casa do Sporting, poderia o Benfica ainda chegar ao segundo lugar do campeonato, que garantia o acesso direto à Liga dos Campeões? Isso é. Eu disse poderia porque essa foi a pergunta que formulámos na passada segunda-feira, mas Jorge Montes, parece que foram completamente hipotecadas depois do empate com o Famalicão. Não, matematicamente ainda não, mas está mais para o poderia do que poderá, sem dúvida. Cristiano Libório, como é que vistes? Era possível, alimentou-se a esperança, mas ela desapareceu rapidamente. Não sei se poderemos dizer que era possível, matematicamente ainda é possível. Eu diria que ainda estamos perto, ainda estamos na zona do poderá, em vez de poderia. Ok, continuas a acreditar. Temos que continuar até ao fim a acreditar, não é? Estamos a cumprir calendário, mas já que ter alguma ambição e, por enquanto a matemática estiver certinha, o segundo lugar ainda não me importa. Bruno Ferreira, muito boa noite. Eu sei que estás um bocadinho cansado das incidências do jogo de Braga, mas Não, eu conta-me estou lá. mais cansado da meia-final da Taça de Portugal. Poderá ainda o Benfica aspirar ao segundo lugar? Acho que não, já está um bocado difícil. E de longe. E nós vamos começar imediatamente pela Taça de Portugal. A meio da semana, o Tondela venceu o Mafra e foi o primeiro qualificado para a prova rainha do futebol nacional, que se disputará no Jamor. Depois, no jogo grande, na passada quinta-feira, o Futebol Clube do Porto mostrou todo o seu poderio e venceu o Sporting por 2-golos sem resposta. Eu vou começar pelo Bruno Ferreira. Bruno, como é que foi esta meia-final com sabor a final entre o Futebol Clube do Porto e o Sporting? Ainda tem um sabor a meia-final, mas foi uma boa meia-final, mas foi uma vitória muito boa. Claro que houve muitos incidentes antes do jogo, que muitos tentaram arranjar maneira de desvirtuar os protagonistas do jogo, mas não conseguiram e parece que até tiveram um bocadinho de mal sorte no jogo. Vamos falar primeiro, 23 dias de suspensão do Pep, sem nenhuma imagem, sem nenhuma prova até hoje. O Pep era o único jogador que podia ou não podia jogar neste incidente, porque não teve direito a recurso. 68 dias para o Luís Gonçalves, se calhar foi porque foi atirado pelo chão. O Viana, que estava em campo, ou esteve em campo depois do jogo e era suspenso, não foi, ou esteve em campo, não sei como, se está suspenso não devia estar lá, mas pronto, e mesmo assim não houve castigo. Mas isso aconteceu no jogo? Estamos a Depois falar do jogo? Não, isto é para o jogo.
Eu tenho que falar da história toda. Está bem? Porque O jogo esse- foi sobre o jogo. Não, vou falar. O Palhinha recebeu 0 jogos de suspensão e temos imagem de agressões. Tabata levou 23 dias, se calhar só foi porque atirou um administrador do Porto no chão. Cláudio Santos mais uma vez mostra as cores dela, que é anti-Porto. Agora, vamos falar do jogo. Eu acho que o Sporting, eu acho que foi um bocadinho surpreendido da maneira como o Porto estava a defender a pressão alta. O Sporting teve uma chance, que foi o Sarabia, que foi em fora de jogo. Fora disso, eu acho que o Sporting teve muita dificuldade em conseguir circular a bola. O Porto, eu acho que fez um grande jogo em termos táticos. Defender foi muito, muito bom e foi de grande qualidade. O Zaidu falhou um contra um com o guarda-redes. Marchesino fez uma grande defesa a começar a segunda parte. O Adán fez 2 defesas, um ao Vitinho e outro ao Fábio Vieira, 2 remates fora da área, com um grau de dificuldade um bocado elevado. Ironicamente foi o Pep que deu assistência para golo da vitória. O Porro levou um cartão vermelho, só levou um jogo, Cláudio Santos, eu estou atento. Dos dois jogos o Porto foi melhor. Eu acho que o Porto foi taticamente superior ao do Sporting. O Sporting jogou o que podia jogar, mas eu acho que o Porto estava mais forte. E eu acho que não há muito a dizer. Eu acho que foi o Porto um justo vencedor desta eliminatória. Obrigado, Bruno Ferreira. Jorge Montes, como é que foi esta meia-final no Dragão? Foi um jogo que o Porto ganhou, merecidamente. O Sporting não teve um jogo que me habituou e que nós estamos habituados a ver. No entanto, até aos 60 minutos, até o primeiro gol do Porto, o Sporting esteve bem, taco a taco, até talvez com mais bola ao meio campo. O Porto a deixar jogar também, com o jogo controlado, mas o Sporting também estava a dominar de certa forma o jogo. E depois claudicou, desapareceu completamente. Os últimos 30 minutos acabou. O Porto ganhou, quando é assim, a tática é a melhor. Todos os casos que o Bruno está a falar, ele fala sozinho porque eu não vou entrar para aí. Cristiano Libório, como é que viste esta meia-final entre o Futebol Clube do Porto e o Sporting? Só uma correção, o gol foi aos 80, não? Não. 82 acho que foi. Yeah. Sim. Foi 82. Foi super tarde já. Já, sim. Ele esteve 1 minuto em campo, o Tony Martínez. Eu vi o jogo, acho que o jogo, a primeira parte teve um tanto ao quanto equilibrado. O jogo em si, em posse de bola e tudo, e até oportunidades criadas, teve um tanto ao quanto equilibrado, na minha opinião, mas penso que a única crítica que eu talvez tenho, e é uma coisa que eu tenho vindo a dizer de vários treinadores, é nas substituições um pouco tardias, talvez. E acho que o Ruben Amorim neste jogo, para mim, as substituições vieram um pouco tarde. Sim, vieram antes do golo ainda, mas penso que não foi com a ideia de criar algo diferente no resultado. Ele estava à espera que o resultado viesse ter com... Não sei se me faço entendido. Ele não arriscou muito. Podia ter arriscado mais um pouco. Tarde, não é? Mas arriscou um pouco tarde. E o gol já se vinha a ver na segunda parte. Penso que o Porto entrou depois daqueles primeiros 10 minutos onde sim tiveram taco a taco, na minha opinião, também. Mas o Porto começou a crescer e a criar mais oportunidades em sequência. E aí penso que o Ruben Amorim teve um bocado mal em termos de não mudar o esquema tático um pouco para tentar contrariar e contra-atacar as ideias mais atacantes do Conceição. E resultou para o Porto, mas já se vinha a adivinhar o gol. Na minha opinião, via o Porto a marcar antes do Sporting, e quando o Porto marcou, eu penso que o Sporting ficou um bocado desmoralizado e já não conseguiram. Obrigado aos três. Final inédita no Jamor, Tondela, Futebol Clube do Porto. Onde o Tondela vai dar. O Tondela não tem nada. Claro, O Mafra fez um jogão também. Um jogão de golos falhados. Infelizmente. Infelizmente, Foi como o Benfica este fim de semana. o teu amigo é treinador de Mafra, não é? É isso. É isso mesmo. Bem, mas vamos ter uma final inédita entre o Tondela a representar a Beira Alta
e o Futebol Clube do Porto e que ganhe o melhor. Mais tarde eu digo qual é que eu quero que ganhe, mas isso é... Vamos agora falar do Benfica. O Benfica conquistou hoje pela primeira vez a UEFA Youth League em futebol ao golear na final disputada em Nyon, na Suíça, os austríacos do Salzburgo por 6 bolas sem resposta. Como se diz aqui no Canto Direto, foram autenticamente cilindrados. Depois de 3 finais perdidas na prova que replica o modelo da Liga dos Campeões, em 2014, 17 e 20, à quarta, poderemos dizer que foi mesmo de vez. Cristiano Libório, como é que viste esta grande vitória para o futebol português e para o Benfica em particular? Eu primeiro diria que, mais que tudo, não é? Quebrou a maldição, talvez que estava no Benfica em ganhar taças europeias em futebol 11, desde o tempo do Bela Gutmann, não é? Foram excelentes estes miúdos. Já os outros que chegaram às finais também foram espetaculares. Tínhamos grande equipa e grandes miúdos que cresceram no Benfica, no Seixal. E agora vimos que este grupo também é excelente, tem lá grandes jogadores, uns que já tiveram a oportunidade de jogar e até marcar na equipa A. E espero que agora com estes jovens sirva de modelo para o nosso próximo Benfica, porque tem aqui muita qualidade e temos que usar esta qualidade e trazer esta qualidade para o nosso plantel principal. Tal como os outros, estes miúdos são espetaculares. Acho que foi a primeira final onde houve um hat-trick. Acho que foi a primeira final com uma enorme goleada, com mais de um certo número de golos, não me lembro, mas foram 6 golos, acho que nunca tinha acontecido. E é de realçar que em 8 finais, equipas portuguesas já foram a 5 finais. O Porto uma vez. O que mostra também o poderio do futebol juvenil em Portugal. O futebol juvenil e das escolas em Portugal e treinadores, tudo. É uma mais-valia e nós temos que mostrar isto também no futebol sénior, né? nas equipas A, e temos que, se conseguimos fazer a este nível, temos que também conseguir fazer a outro nível. Sim, nós sabemos que envolve dinheiros e contratações de jogadores e outras coisas, mas estes miúdos foram excelentes, fizeram uma campanha espetacular. Até no jogo antes deste, que foi até penaltis, sofrimento, tínhamos um vermelho, estávamos a jogar com 10 e conseguiram chegar à final com este resultado do Salzburgo. Tinha feito grandes jogos contra os adversários e o Benfica marcar 6 golos sem resposta foi espetacular. Jorge Montes, como é que viste esta vitória dos jovens do Benfica? É espetacular, é o futuro do futebol português, é aqui que tudo começa mais a sério. Como o Cristiano referiu, em 8 edições Portugal teve em 5 finais, o Porto ganhou uma e o Benfica ganhou uma ao fim de 3 falhadas. No entanto, isto só tem depois um complemento se der continuidade, porque muitos destes jogadores ficaram pelo caminho nas outras equipas que foram formadas. O auge disto tudo, especialmente o Benfica, foi o João Félix, né? A venda maior do futebol português, foi um que pertenceu a uma das equipas que perdeu a final. O Porto tem um exemplo que é o mais factual, que penso que é 4 jogadores na equipa principal. Não é? Mais? Não, na equipa principal. 5. Daqueles que Contando com o João Mário, não é? O João Mário, o Diogo Costa, Fábio. o Fábio Vieira, o Vitinha. E o defesa, o Bruno. Não, o Bruno Costa não. Ou o Diogo Leite, se quiseres incluir ele. Mas pronto, aqui tem que haver uma forma de dar continuidade a este trabalho. O Diogo Leite. E eu fui questionado e pediram-me para falar sobre isto, tanto nas redes sociais como amigos pessoais, porque é que o Sporting... não falas que o Sporting perdeu 4-0 com o Benfica. Vou falar e vou explicar porquê. É a dor de crescimento. Cada escola, cada clube tem uma forma de lidar com estas equipas e com a forma como eles depois evoluem para as equipas principais. E o Sporting, parece que não, dado ao resultado, por exemplo, que eu estava a falar do Porto, tem 4 jogadores a jogar na equipa principal, o Sporting não tem 4 a jogar, mas tem 4 e 5 lá. Tem um a jogar, que é o Gonçalo Inácio, mas o Sporting faz especialmente o Ruben Amorim, faz põe-os nas equipas, põe-os no Sub-23, na equipa B e na principal, que já rolaram jogadores desta equipa que perdeu com o Sporting, já rolaram na equipa principal, enquanto o Benfica e o Porto, por exemplo, ainda não se puseram, ainda continuam a jogar na mesma equipa.
Isso enfraquece a equipa jovem, mas os jogadores começam já a adaptar-se ao futuro. Eu diria que foi uma dor de crescimento. O Sporting não jogou com a equipa que poderia ter jogado se tivesse os jogadores todos lá na equipa. Já estavam espalhados para a equipa B, sub-23 e alguns já na equipa principal. Bruno Ferreira, como é que disseste a vitória do Benfica? Olha, eu partilho mais a opinião do Jorge. Se vão dar continuidade aos jovens, se calhar pode dar alguma coisa. Agora vamos ver qual é o rumo do Benfica, qual é o projeto do Benfica, Exato. se é para incluir ou não é para incluir estes jogadores, porque sim, é bonito terem ganho, mas se não vão dar continuidade ou uma chance a estes jovens, valeu o quê? Valeu um troféu e pouco mais, porque eu acho que há qualidade nos jogadores. Houve qualidade no Porto quando eles ganharam, muitos foram aproveitados, outros nem tanto, muitos infelizmente deixaram de jogar futebol, mas é assim. Bem, e agora eu diria que só falta mesmo os estádios ficarem cheios para apoiar estes jovens desde tenra idade. O exemplo bem de Inglaterra, a final da Taça de Inglaterra em sub-18, que está marcada para 11 de maio, entre o Manchester United e o Nottingham Forest, já tem 28 mil bilhetes vendidos. Acho que é um grande exemplo, é um recorde e que deve ser seguido também em Portugal e noutros países para que esses jovens possam sentir o apoio necessário para estarem imediatamente também eles habituados aos grandes palcos. Vamos agora aos resultados e classificações da 31ª jornada da Liga Portugal B-Win. Vizela 2, Aroca 1, Portimonense 1, Moreirense 0, Benfica 0, Famalicão 0. Santa Clara 2, Marítimo 2, Gil Vicente 1, Paços de Ferreira 1, Estoril 2, Bessade 2. Tondela 1, Vitória de Guimarães 1, Braga 1, Futebol Clube do Porto 0, Boa Vista 0, Sporting 3. Na classificação, tudo mais definido lá na frente. Porto 82, Sporting segundo com 76, o Benfica 68 é terceiro, o Braga tem o quarto lugar garantido com 59. No final, na cauda classificativa, Bessade com 24, Tondela com 25, Moreirense com 26 e Aroca com 27 já estão distanciados do Famalicão 14º com 30 pontos. Vamos ao primeiro jogo que envolveu um grande. O Benfica empatou em casa com o Famalicão na passada sexta-feira. O nulo, na recepção ao aflito Famalicão, voltou a ver o Sporting distanciar-se no segundo lugar da competição. Depois do triunfo em Alvalade por 2-0 na ronda anterior, esperava-se mais dos encarnados, que tinham aqui a oportunidade de ficar mais perto dos Leões, ainda que temporariamente, mas a pressão seria muito para os de Alvalade. Falharam a terceira vitória seguida no campeonato e seguem no terceiro lugar com 68 pontos, agora a 8 dos campeões nacionais. Já o Famalicão somou o 7º encontro consecutivo sem vencer na Primeira Liga, no qual ocupa a 14ª posição com 30 pontos. Vamos imediatamente ao Cristiano Libório. Que Benfica é este? Que Benfica é este, Rico? Este é o Benfica que nós estamos habituados a este ano. É constantemente inconstante. Faz jogos de excelência, faz jogos onde ataca pouco e marca muito, faz jogos onde ataca muito e não marca nada. E este foi um desses jogos em que o Benfica faz 25 remates, o Famalicão faz 4 remates e 8 deles foram enquadrados do Benfica e nenhum deles resultou em gol. Bolas que vieram ter com os jogadores que só faltava mesmo empurrar e foi um jogo frustrante de ver. Penso que o Benfica jogou bastante bem no jogo inteiro para conseguir criar várias oportunidades de gol, mas não conseguiram concretizar essas oportunidades, não conseguiram finalizar. E isto tem vindo a acontecer em vários jogos. Aconteceu com o Portimonense, aconteceu com outros jogos, com o Estoril, igual. Onde atacam e até parece ridículo, não é? Com tantas opções de ataque que o Benfica tem este ano, que nós falamos disso, com
com tanta fluidez até para conseguir, nem que seja um golo no jogo, é um pouco frustrante ver isso não acontecer. Isto não vem dizer que o Benfica ainda tem, para mim, um problema em jogar sem a bola. Penso que a movimentação é um pouco lenta e penso que há sempre muitos passos falhados no último terço do campo. E também, claro, o caso do jogo mas eu vou começar a falar de arbitragens, que disse que não ia entrar muito em detalhe, mas nitidamente, e pode-se dizer, o Benfica claramente roubado, porque aqui em todo o lado do planeta isto seria penalti, já foram marcados vários penaltis nesta mesma situação, e penso que é um pouco estranho não ser marcado penalti nesta situação. Isto não tirando a mais-valia do Famalicão entrar com a estratégia de jogo deles, não é? Conseguiram ainda criar perigo 2 ou 3 vezes, mas nada como o Benfica conseguiu criar. Mas o Benfica não conseguiu concretizar. Mais uma vez, não é o primeiro jogo que isto acontece. E vimos jogos, até no jogo contra o Sporting, as poucas vezes que o Benfica foi, conseguiu marcar contra o Ajax, as poucas vezes que foi, conseguiu marcar contra o Liverpool e outros jogos. Onde ataca pouco, parece que marca mais. Quando ataca mais, marca menos. Não sei. Tem sido um dilema. Um carrossel de irregularidade. Sei lá, é uma montanha russa este ano. Mas vamos ver o que. Este resultado prova que afinal o Benfica já deveria ter a próxima época delineada em questões de treinador? Bem, Ricky, eu penso que mais dia, menos dia, vem-se a saber o que está por trás dos bastidores, não é? Mas penso que ele já tem a época delineada, mas tem que começar a preparar agora, porque nós sabemos que este verão vai ser Acreditas em sintonia entre o novo treinador do Benfica e Nelson de Veríssimo neste momento? Há sintonia? Não sei, é sempre um pouco complicado quando vem um treinador novo, o treinador que já lá estava a ficar na equipa técnica, mas eu não desvalorizo muita coisa que o Nelson Veríssimo fez. Nós sabemos que ele está ali como treinador temporário e que tem outras pressões nele que nós não vemos, mas que sabemos que não deviam estar, talvez, tanto da presidência como talvez de outras influências técnicas, que ele tem que às vezes fazer certas decisões que não são somente dele, na minha opinião. Mas ele provou para mim o suficiente que talvez mereceria ficar parte da equipa técnica. Porém, nós temos que confiar no clube e no plano que eles têm para o futuro. Bruno Ferreira, como é que viste este Benfica-Famalicão? Foi mais do mesmo, a nível de irregularidade do Benfica? Acreditas que o Benfica está a andar para trás a nível de planeamento ou pelo menos sintonia entre o atual treinador e um possível futuro treinador? Bom, E já agora, concordas que seria penalti? eu acho que isso não há dúvidas, eu acho que aí não há muito a dizer. Mas era ou não era? Não, claro que é. Ei, pessoal! Concorda que era penalti, haja! Mas vamos falar de outros. Oh, meu Deus, bem haja! Mas uma coisa é certa, eu acho que eu falar com o Libório lá fora, a primeira coisa que o Libório disse, e eu achei também o mesmo, é não se pode falhar tanto gol. Não. Rematas tanto e não falhas, e falhas, é muito frustrante para um adepto, muito frustrante para os jogadores e os treinadores, imaginam para eles. Eles fizeram tudo para marcar, não conseguiram, e eu acho que é aí que é o ponto fulcral do Benfica, e é este ano, se calhar é o tema do Benfica, é quantas vezes que eles precisam para marcar golo. Criam muitas chances, marcam poucos. Criam poucas chances, e se o Darwin não marcam marca, parece que mais ninguém... Exato, e depois agora a pressão toda é no Darwin. Se o Darwin não resolve, meu Deus do céu, quem é que vai resolver, não sei o quê, não sei quantos, fica um bocado complicado. Sobre o próximo treinador, se há sintonia ou não, eu não sei, eu acho que o Ruben Amorim deve estar muito atento ao que se passa no outro lado da segunda circular, vamos ver o que é que vai dar, mas vamos ver se eles falam um com o outro, devem falar, acho eu. Falam a mesma língua? Jorge Monteiro, vais responder à provocação do Bruno? Não, desde logo.
Já estamos fartos aqui de falar sobre isso. Foi um jogo de realçar que o Benfica, que os adeptos, é sempre a mesma coisa. Tiveram na Liga dos Campeões com o Benfica, tiveram no Estádio da Luz agora com 40 mil adeptos para este jogo. A apoiar a equipa, acabaram a assobiar as substituições do Veríssimo. Eu penso que o Veríssimo tem mostrado que não é treinador para o Benfica, desculpa, Cristiano. Não, eu não disse que ele era para treinador do Benfica. Porque, por vários motivos. Pronto. Dos jogos que ele tem ganho, as exibições têm feito melhores, onde ele tentou ganhar um bocadinho de crédito, foi sempre a jogar à defesa. Foi sempre 11 jogadores atrás da linha de bola, foi nos jogos que nunca tomou conta do jogo, deu sempre a bola ao Real Madrid, ao Ajax, ao Sporting, deu sempre a bola a jogar. Os adeptos do Benfica, de certeza que não querem isto para o Benfica. Isto não é a imagem de marca do Benfica, nem é a imagem de marca de um treinador que joga sem medo. Põe a equipa a atacar para cima dos outros e o Benfica tem jogadores para o fazer. Eu podia estar aqui a dizer isto e não ter matéria-prima, mas o Benfica tem mais que matéria-prima. Tem jogadores da seleção do Brasil, da seleção da Holanda, da seleção da Alemanha, you name it, vamos falar mais alguma coisa. Tem o Rafa, tem o Edwin, é uma coisa incrível. Então, acho que o treinador não tem capital para o Benfica, de maneira nenhuma. Tem mostrado, taticamente, da forma como tem posto o Benfica a jogar, que só, na verdade, deixar os outros jogar, em contra-ataque, é que tem ganho os jogos dele. E eu que diga, fiquei bem chateado com o jogo passado em que aconteceu isso. O Benfica a jogar... Mas Jorge, se calhar, o que estás a dizer, se calhar era melhor a estratégia de dar a iniciativa ao adversário e contra-atacar. Sim, claro, mas com o Famalicão isso, o Benfica não pode fazer isso. Não pode, mas o Benfica não fez, em teoria. Mas o Benfica atacou mesmo. Mas eu penso que a jogar em casa, com o Famalicão, se está à espera que o Famalicão jogue, o que é que os adeptos dizem? Mas o Benfica não esperou que o Famalicão jogasse. Certo. Eu vou aproveitar, Desculpa, interromper-te, Jorge. Última hora, Luís Filipe Vieira atacou Rui Costa. Com toda a honestidade, o mérito da conquista da Youth League é só dos treinadores e dos jogadores, porque o tempo que Rui Costa tem de passagem pelo Seixal, que eu saiba, a sua influência tem sido praticamente inexistente ao longo dos anos todos. Depois, sobre Smith, há treinadores portugueses que serviriam perfeitamente. Luís Filipe Vieira, hoje, no Jornal da Bola, há cerca de 1h30. Cristiano Libório, Luís Filipe Vieira continua bem vivo no Benfica. Achas que Rui Costa vai responder? Concordas com este comentário do antigo presidente do Benfica? Mas hoje em dia toda a gente pode fazer os comentários, não só... Toda a gente não é o Luís Filipe Vieira. Está bem, mas toda a gente tem outlets suficientes para fazerem os seus comentários e os seus pontos de vista. Qual é o timing? Agora o timing, ele pode meter lume na fogueira, como ele sempre gostou de fazer. Acreditas que é a costela dele de sócio do Futebol Clube do Porto? E do Sporting. Ele é sportinguista. Mas ele estar a dizer que o mérito é dos treinadores e dos jogadores, tudo bem. Que mal é que tem de dizer isso? Agora, dizer a influência do Rui Costa. Esse é o tema. Eu também, a influência de um presidente em termos de como a equipa está a jogar e o que fazem com as camadas jovens é mínima. Porque é que ele diria isso do Rui Costa? Jorge Montes, Frederico Barandas tem outro discurso, por exemplo, em relação aos jovens do plantel. Sim, mas deixa-me abordar isso, que isso não foi para a bola, foi em direto para a CMTV. Eu ia tomar banho e tive que aguentar um bocadinho. Eu li na bola. Por isso é que cheguei atrasado, foi há bocado, às 7h30. Já estás a justificar a multa que temos? Uma chamada para o Brasil e ele falou e eu ouvi. Pronto, tem razão no que está a dizer. Todos nós sabemos, se é verdade o que se fala, o Rui Costa sabia de pouco, tomou poucas decisões há 20 anos. Há 20 anos foi quando começou a academia. Foi feito por ele nomeou, ele disse, quem tem valor é 2 administradores, que é um da academia, agora não sei o nome deles. Onde ele não teve muito bem, foi a chegar agora ao final e a dizer que, a ver se agora fazem como eu fiz, a apostar nos jovens. Portanto, ele, um presidente que
a um dia estava a dizer que agora vamos apostar nos jovens e depois, por causa das eleições, começou a gastar dinheiro e a comprar, e a deixar os jovens do banco. Ele na altura dele. Mas ia comprar por todo lado. apostou no treinador português, trouxe o Jorge Certo, Jesus certo, de volta. pois. Bruno, temos 1 minuto para esse tema, o teu Mas comentário às eu declarações. concordo que há treinadores portugueses, capaz, nós até já falamos disso aqui. Sim, um Ruben Amorim, por exemplo, esse é bom e não sei o quê, mas para pegar no que estavam a dizer ali, eu acho que o Luís Filipe Vieira está-se a aproveitar o momento para relembrar os benfiquistas que ele ainda existe, porque ele ainda ele quer fazer uma cartada para a presidência no futuro. Acreditas que ele será candidato? Vamos falar daqui umas semanas, porque o nosso Rui Pinto vai começar a falar em tribunal em maio e depois aí vai que vamos falar. Tu tens alguma associação ao Wikileaks? Porque tu sabes isso tudo, eu fico... Bem, e estas foram as incidências do empate entre o Benfica e o Famalicão, que já está a fazer correr muita tinta. Mas vamos para o grande escândalo, se é que podemos chamar de escândalo, ou a maior surpresa. O grande escândalo foi o penalti não ser Sporting marcado. de Braga 1, Futebol Clube do Porto 0. O Braga quebrou a invencibilidade do Futebol Clube do Porto, 58 jogos sem perder, vencendo hoje na cidade dos Arcebispos, no estádio da Pedreira, o Porto, por 1-0. O jogo serviu para adiar pelo menos por mais uma jornada ao título nacional dos Dragões. Ricardo Horta, aos 54 minutos, bastou para os arsenalistas assegurarem o triunfo. E assim foi colocado um ponto final em 58 jogos consecutivos sem perder para o campeonato. Com esta vitória, o Braga assegura o 4º posto, enquanto o Futebol Clube do Porto tem agora o campeão Sporting a 6 pontos e faltam 3 jornadas para o final desta Liga Portugal Bwin. Vamos imediatamente para o Bruno Ferreira. Bruno, esta derrota não estava nas expectativas. Vimos um Luís Gonçalves muito crítico em relação ao trio de arbitragem, que foi mesmo o centro das atenções. Casa do jogo, o teu comentário a este jogo na Pedreira. Vamos falar primeiro o jogo. Eu acho que o jogo do Porto hoje não foi o melhor. Eu acho que é nestes jogos em que se vê a falta do Uribe. Faz muita falta as recuperações de bola que ele faz. Eu acho que houve pouca intensidade em termos de tentar roubar a bola e a alta pressão durante todo o jogo, e tem muito mérito de dar ao Braga. Sobre as substituições, não concordei muito com algumas. O Galeno não vale nada. Sinceramente, esse Galeno não acho um jogador para o Porto. Foi contratado 2 vezes pelo Futebol Clube do Porto. E 3 vezes foi chumbado pelo Sérgio Conceição, por alguma razão. Mas há se calhar alguém que queira metê-lo lá, não sei. Mas isso é já outra história. Mas eu acho que o Porto passou muito tempo a passar e fez poucos remates à baliza. O único que conseguia rematar era o Vitinha ou o Fábio Vieira, e de vez em quando. O Ivan Nilsson estava um pouco apagado, o Taremi também, isso tem muito mérito de dar a defesa do Braga. O Braga jogou o seu jogo, jogou em contra-ataque, tiveram algumas chances de golo, tiveram uma bola à trave, o Porto também. Eu acho que foi o Horta com um golo. Este jogo também é marcado pelo agente Macron. Nós sabemos que quando o agente Macron entra nos jogos do Porto é sempre uma mais-valia para o adversário. Mais uma vez houve no mínimo 2 penaltis que não ficou para marcar. O primeiro, o Ivan Nilsson, foi derrubado. Eu até achei no princípio que não achei penalti, mas depois de ver a repetição... Foste ao VAR ou ao VAR? Não, o VAR estava no VAR, isso é que é. Mas no segundo eu acho que o mais flagrante de todos era a mão do como é que chama aquele? Mutzerati. Al-Muserati. Esse eu acho que foi o flagrante, e agora, para os nossos telespectadores e os nossos ouvintes no chat, eu quero ver o que eles vão dizer, porque agora o VAR o árbitro teve chance de ir ao VAR
E ele recusou ir, porque ele via-se na televisão e que ele dizia, não vou, não marco. E ele estava sempre a dizer não. Ele recusava ir. E agora temos que ver porquê. Não é que é mesmo, é sempre o mesmo árbitro, porque este árbitro, o ano passado em Moreira de Cónegos, também foi 3 penaltis que não conseguiu marcar a favor do Porto. E recusava ir ao VAR. Mais uma vez em Braga, que não é muito longe de Moreira de Cónegos, também recusou ir ao VAR. Mas não é por aí que o Porto perdeu. O Porto perdeu porque o Porto não conseguiu marcar nas chances que criou e há pouco mais a dizer, é uma derrota depois de 58 jogos, não há nada perdido, estamos a 6 pontos, com 9, é só ganhar os jogos em casa, no mínimo, e somos campeões. Jorge Montes, como é que viste esta vitória do Braga sobre o Futebol Clube do Porto? Acreditas que o Sporting ainda pode sonhar? Acredito, sonhar não faz mal, não paga imposto. Mas é difícil. Ainda não. Ainda não paga imposto. Mas é difícil, tanto o Sporting para o primeiro lugar como o Benfica para o segundo. Matematicamente há hipótese, mas é muito difícil. Eu também matematicamente posso ter $1 milhão no bolso, mas não tenho. É tipo assim. O Porto jogou bem, não jogou bem. Jogou bem no sentido de que teve muita posse de bola, dominou o jogo, mas eu sempre senti o Braga a controlar, muito tranquilo a defender. O Porto teve mais hipótese, talvez, no princípio, não conseguiu marcar. O jogo começa a ganhar aquelas dinâmicas que, quando se está sempre a atacar ou mais a atacar, não se consegue marcar, a outra equipa começa gradualmente a subir. Foi o que aconteceu ao Braga. A jogada do gol foi espetacular, foi o Al-Musrati. Ganha a bola na defesa, faz um passe tremendo para o Alan Ruiz e depois o Rui Horta, um jogador que marcou os 100 golos hoje. Ricardo Horta. Richard Horta. Marcou 100 golos hoje nas várias equipas que teve. É de louvar um centrocampista, um jogador que não é de muito de jogar lá à frente. Ele teve outro pormenor qualquer hoje que agora não me lembro. Foi marcar 100 golos e... Ele está nos certos golos do recorde do Braga. Sim, e é o jogador português com mais golos da Liga Portuguesa. Era o Pizzi. O Pizzi foi embora, é o jogador a jogar na Liga com mais golos, o jogador português, o que é espetacular. O Porto é como o Bruno diz, como vocês já disseram, a gente disse, já não perde desde, ainda era novo, novembro de 2020, com o Passos Ferreira 3-2. Digamos que foi uma pandemia que não tocou para o Dragão, ganharam sempre. E pronto, e então, não ganharam sempre, mas a culpa também não foi do árbitro, na minha perspectiva. Eu acho que o primeiro penalti, com a primeira dúvida no primeiro penalti, é penalti, mas desta vez o guarda-redes foi mesmo abarrou o jogador. Foi igual ao do Taremi. Por favor. Igual. Não tem nada a ver com os dois golos, com os 2 penaltis do Taremi da outra vez, que ele desvia para o jogador. Como é que se chama aquele que veio do Braga, para o Porto? O Galeno fez exatamente o que um jogador sério faz, o que o Paulinho faz, o que outros gajos fazem, que é desviou-se o guarda-redes, que ele podia ter criado um penalti aos 80 e qualquer coisa minutos, com o guarda-redes saiu, não tem hipótese, o guarda-redes não tem travões quando sai. E os jogadores é que saltam ou desviam-se, porque sabem como é que é, não é? Mas eu critico o Galeno, Jorge, porque ele falha os remates dentro da grande área. Mas não é falhar, é mesmo falhar 50 metros por cima da baliza. É escandaloso os remates que ele falha. Remates desenquadrados completamente. Acho que não houve mão na bola, acho que houve mão na bola, mas o braço estava encostado ao corpo e ressalta num guarda-redes do... Então estás a dizer que é bola na mão. Mas não há intenção, não há intencionalidade. O Braga ganhou, vem confirmar o que a gente já pensava, Sportinguistas, que era neste jogo e depois com o Benfica, que a gente se poderia aproximar. Foi pena o Benfica ter feito aquela surpresa a nós também. E vamos continuar até ao fim, a roer os pezitos ao corpo. Fizeram pleno? Um comentário... E ganharam, desculpa só. Exatamente. O Braga, na segunda volta, ganhou os 3 grandes. Cristiano, um comentário a este Braga 1, Porto 0. Eu penso que eles já disseram tudo. Também acho que o árbitro podia ter feito um pouco melhor no jogo, mas falar deles, mais uma vez,
não vai ajudar a situação. Acho que o Porto criou oportunidades suficientes para marcar gol e esteve perto. E o Braga, na minha opinião, foi só mais eficaz nas oportunidades que criou. E até nos períodos de compensação podia ter marcado um outro gol se o jogador não fosse tão ganancioso e passasse a bola para os colegas. Tinha 2 colegas abertos para poderem fazer o 2-0. Mas o Braga foi mais eficaz no pouco que criou comparado ao Porto, porque o Porto foi superior em tudo, até cometeu menos faltas, que é uma coisa do outro mundo, não é? Não conseguiu marcar gol e o Braga foi mais eficaz. Penso que o Porto sofreu a mesma constipação que o Benfica sofreu este fim de semana. Criou, mas não conseguiu finalizar. O Porto só teve um pouco pior foi nas decisões de remate, quando rematar. Foi, na minha opinião, onde falharam bastante. Obrigado aos 3. Vamos agora a um breve espaço comercial. Nós voltaremos já com a análise ao Boa Vista 0, Sporting 3. Fique por aí, nós voltamos já. Se pretende comprar ou vender a sua casa, conte com a experiência de uma das maiores e mais bem direcionadas empresas de real estate de New Jersey. A Sky Realty oferece-lhe o acompanhamento na compra ou venda da sua casa até à sua completa satisfação. Sky Realty oferece-lhe conhecimento, honestidade, rigor e profissionalismo. Sky Realty. Conosco, o sonho é infinito. Água alcalina Monchique, uma das águas que melhor fazem à saúde dos portugueses. Beba água Monchique, a nossa água. Estamos de volta neste canto direto e desde já eu quero dar um forte abraço para Sydney, na Austrália. Filomena Correia Cruz é uma telespectadora que nos acompanha todos os dias, aí na terra dos cangurus. Um abraço enorme, quer meu, quer do Jorge Montes, do Cristiano Libório e também do Bruno Ferreira. Ela é benfiquista, mas os 3, ou os 4 neste caso, estamos unidos e dizemos muito obrigado pelo apoio constante a este programa. Força, Filomena! Vamos agora à análise do Boa Vista 0, Sporting 3. Uma vitória justa para o Sporting Clube de Portugal no Estádio da Bessa, que dispôs de mais oportunidades face a um Boa Vista, que teve poucas bolas no alvo e desperdiçou mesmo assim 2 boas chances por Makota. Com mais bola, os Leões controlaram a maior parte do encontro. Mateus Nunes inaugurou o marcador. Edwards a ver o 2-0 num lance fortuito e Tabata a fechar as contas, já numa fase em que Amorim realizou algumas mexidas. Assim, o Sporting fica a um ponto de assegurar o acesso direto à fase de grupo da Champions e diminui a desvantagem para 6 pontos face ao líder Futebol Clube do Porto. Jorge Montes, como é que viste esta vitória do Sporting num campo sempre difícil como o Estádio da Bessa? Exato, vi uma vitória que se tornou relativamente fácil em comparação ao que a gente pensava no princípio do jogo, em relação ao momento do Sporting, que tem estado a tremer esta semana, porque as 2 derrotas com os rivais assim o obrigou. Os adeptos, já soube alguns, aqueles que saem do armário, os esqueletos apareceram, alguns, a dizer bacuradas. E a derrota com os 2 rivais mexeu um bocadinho. O Amorim também se nota que sentiu, no entanto, mandou bem os jogadores para este jogo. Foi forçada a substituições, algumas, o Porro e o Palhinha, por castigos não puderam jogar. 2 jogadores têm jogado os jogos quando têm disponíveis. O Slimani é um caso à parte, bem posto de fora pelo Amorim. Estou completamente de acordo com o Amorim, ele é que sabe, se ele assim o quis e diz. Primeiro está a equipa, nem que para isso tenha que perder pontos, nem que para isso que haja derrotas temporárias. O futuro do projeto assim o obriga, e o Amorim está a fazer o que tem que fazer. O Sporting marcou um bom golo, quando estava o jogo muito equilibrado. O Boa Vista jogou no mesmo sistema, é um 3-4-3, mas são situações diferentes. O 3-4-3 do Benfica, do Boa Vista... Está sempre na língua. Está sempre na língua. É defender com 5 jogadores, o Sporting não é tão assim, é ao contrário.
mas encontravam-se, estavam ali muito encaixados. O gol do Mateus Nunes parece um golo fácil, mas não é, foi mesmo onde a bola podia entrar. De um toque de calcanhar do Porro, que não era para o Mateus Nunes, era para o Sarabia, mas ainda bem que ele chegou tarde e o Mateus Nunes complementou. O golo, não sei como é que... as imagens da televisão, na verdade não aparece a linha, nem a bola tem um chip para dizer que está lá dentro ou não. Mas vendo a forma como a gente vê o ângulo, as duas traves, a bola, a mão do guarda-redes a tirar a bola estava dentro, indiscutivelmente, para mim, e entrou o golo, tinha que ser golo. Depois veio o terceiro golo naturalmente, o Sporting tornou fácil, uma vitória que normalmente é um campo difícil, e pronto, aqui estamos, a continuar atrás do Porto, a fazer o que temos que fazer, o que era suposto, não vamos falar um X, pronto, é fazer o que temos que fazer. Bruno, um comentário a esta vitória do Sporting no Bessa, aquilo que poderia ser uma celebração para o Futebol Clube do Porto, acabou por ser, eu não diria um pesadelo, mas pelo menos fazer contas. Há que puxar pela matemática. Não, eu disse a semana passada que eu não acreditava na conquista do título hoje, porque eu disse que o Sporting ia ganhar de qualquer das maneiras no Bessa. O Sporting tem uma equipa superior ao Boa Vista. Interessante que não houve ninguém hoje que fez a reclamação dos jogadores que falharam o jogo do Boa Vista. Vamos ver. Mas parece que o Boa Vista teve alguns jogadores fora. Eu não estou a pôr isso em causa, não? Atenção. Mas uma coisa é certa, o Boa Vista não tem argumentos para o Sporting. O Sporting, eu acho que depois de 2 derrotas com os 2 rivais numa semana, tinha que responder. E eles responderam bem. O Boa Vista não tem pedelada pelo Sporting. O Sporting marcou quando tinha que marcar, até podia ter marcado mais. Uma grande finalização do Mateus Nunes. Nós estamos a falar a semana passada como o Pote marcava golos do ano passado, era exatamente igual, era passo para dentro da baliza. O gol do Marcus Edwards foi um bocado de sorte, eu nem vi o terceiro gol, por acaso nem vi. Foi um pênalti. Foi penalti, sobre o Tabata. E agora, e assim, o Sporting agora vai seguir o jogo com o Gil Vicente em casa? Sim, sim. Concorda-se que não há dúvidas no segundo gol? Desculpa, não ouvi. Não há dúvidas no segundo gol. Eu não tenho muitas dúvidas no golo. É muito difícil dizer que não entrou. Portugal, ou a Liga Portugal, não tem goal line technology. Não há mais nada a dizer. Temos que ver ao olho nu, e se entrou, e se não entrou, olha. Cristiano Libório, como é que viste esta vitória do Sporting? Para ti, houve casos, e já agora um comentário ao caso Slimani. Eu falo do jogo primeiro, mas depois também tenho uma pergunta em caso Slimani. O Boa Vista jogou olhos nos olhos que o Sporting tentou. No princípio, criou oportunidades de gol, poucas, mas criou, não conseguiu marcar. E depois o poder do Sporting como equipa e como núcleo, como conjunto, começaram a crescer no jogo. E acho que depois do primeiro gol, o Boa Vista tentou reagir, mas só deu Sporting. E assim, é um estádio complicadíssimo de jogar, até de ir ver um jogo lá. É um gajo que sofre de claustrofobia. Um gajo nem pode estar lá dentro a ver um jogo. Mas o Boa Vista não tem pedalada para o Sporting, na minha opinião, tal como os outros clubes grandes, apesar de ter feito alguns bons resultados com os outros rivais. O gol do Sporting, os golos penso que foram todos bons. Até pensei que o árbitro tivesse recebido a notificação do VAR que a bola tinha entrado, apesar de não ter goal line technology. Não sei se o VAR pode Não foi buscar a linha. rever, Foi buscar a linha. mas o VAR pode rever essas jogadas nessas situações, já que tudo é revisto. Sim. Eles também podem ver e ver se na colocarem dúvida lá a linha. Sim. É muito Também difícil vê. de dizer Mas que ali não não dá entrou. para... Eu também seria difícil dizer que não entrou, mas penso que o Sporting foi uma vitória justa neste caso. O caso Slimani, um jogador não é equipa e há 11 jogadores, diremos, há 11 jogadores no campo, nós não podemos só preocupar com um jogador não faz equipa.
São os 11 que estão lá, os 23 E atenção, jogadores. o Amorim não parecia que não queria o Slimani. Sim, tal como eu não sei se o Conceição também criou o Galeno. Claro, não é? exato. E são situações que são feitas de negócios que já estão organizados, que às vezes vêm jogadores por outras razões, ou outras fontes, ou outras não é o cordas. caso e se há Mas coisa... um treinador, deixa-me só acabar. Sim, desculpa. Mas um treinador tem que gerir a equipa não só tecnicamente, no jogo, taticamente, mas também psicologicamente e emocionalmente. E se um jogador está a causar stress no grupo, ou ele vê que pode vir a causar outro stress e começar a infiltrar, ele tem que cortar logo pela raiz. E eu concordo plenamente em ele ter feito isso, se esse é o caso. Jorge, o teu comentário também, e já agora vês alguma relação entre a situação de Fedal com o comportamento de Slimani? Não. É casos à parte. E se há uma coisa que o Ruben Amorim faz, se ele faz a diferença nesta liga e como treinador, os jornalistas constantemente estão a dizer isto nas conferências de imprensa, é a frontalidade dele, a honestidade, a forma como fala de tudo o que faz. E ele falou, ao contrário do que o Bruno está a dizer, e que não pode ser, eu não posso deixar passar isso. Ele falou, ao princípio, houve uma hipótese, ao princípio da liga, deste ano, havia uma hipótese de Slimani vir e ele não entendia que assim era. Não estava de acordo e não veio. Entretanto, com o decorrer do campeonato, com os jogos a meio da semana, com a situação do Paulinho a não marcar gol E o Pote também. E o Pote a não estar igual ao ano passado, ele teve outra vez a hipótese no mercado de inverno de ir buscar e ele disse, aqui a toda a gente que está atento ao Sporting, disse, eu quero o Slimani, ele venha, vai ser bem recebido. Ainda ontem disse isso. Só que, pelos vistos, os atritos têm sido muitos. Já tinha acontecido, ele perdoou, agora foi por falta de rendimento no treino. E os treinadores, todos nós que jogamos e sabemos, a falta de rendimento é o pior que pode acontecer. Isso e a indisciplina é o pior que pode acontecer, porque basta uma maçã podre, como se chamaram ao João Moutinho na altura, uma maçã podre apodrece as outras todas. E é simples, pronto, é isso. O homem disse na conferência de imprensa, explicou. O Fedal é diferente. Claro, não jogou uns jogos porque, quer a gente quer não, o Ramadão, se for levado à letra, os jogadores não bebem durante uma série de horas, não comem. Como é que podem fazer, como é que podem ter os mesmos índices competitivos que os outros? É impossível, venha quem vier. Mas o Benzema... Cada caso é um caso. É verdade também que há uma cláusula no contrato de Fedal, se exatamente. ele realiza alguns jogos, tem que uma renovação automática. E estavas-me a lembrar disso, mas ainda bem que me estás a lembrar. Mas como tu vês, o Vinagre também tinha, e uma cláusula muito maior, e o Vinagre também tinha cláusulas no contrato que obrigavam o Sporting a comprar, e o Amorim já provou que ele toma conta da equipa, dos jogadores e da parte técnica e desportiva. E a direção toma conta dos contratos. Foi isso que faltou ao Benfica, Cristiano Libari? Muita coisa faltou ao Benfica este ano. Não, mas acreditas que a falta de pulso técnico do treinador, do líder no balneário, levou à situação com Jorge Jesus, com Pizzi, com Rafa? Acredito que não ajudou à situação. Óbvio, eu acredito que não ajudou, mas eu penso que, e eu já disse isto aqui, que quando isto tudo começou, já era para mim eu ver um resultado rápido ou positivo seria muito difícil. Foi muita gente a vir ao mesmo tempo. Muitas cláusulas, muitos empréstimos, muitas compras, muita história, muitos foguetes e muita falta de garra. E muita falta de rendimento. De garra, essencialmente, que é o que os meus dentro da liga e dentro das taças. Não vou dizer a Liga dos Campeões, porque obviamente ali podem dizer que jogam pela camisola, mas estão a jogar noutro palco. Bruno Ferreira, foi isso que marcou a época do Futebol Clube do Porto, essa garra que Sérgio Conceição transmite aos jogadores? Ele já teve episódios em que ele afastava os jogadores. Não se empenhavam e ele afastava. Olha, por exemplo... É por isso que o teu mal amado Zaidu continua a ter lugar no Porto? Não, é mais que, por exemplo, com o Cacilhas. Quando o Cacilhas estava lá e eu pensava que não estava-se a aplicar nos treinos e ele foi jogar com o José Sá no primeiro ano. Todos os treinadores têm as suas regras, têm as suas maneiras. Bem ou mal, isso depende da perspectiva. Mas o Ruben Amorim tem as suas ideias, o Slimani não está a cumprir as suas regras,
tem que ser castigado. Obrigado aos três. Antes de encerrarmos, vamos saber pela voz de vocês mesmos qual o alto, o topo e o fundo, o mais positivo e o mais negativo desta jornada. E eu vou começar imediatamente com o Cristiano Libório. O meu ponto alto, obviamente, pessoal, vai ser a vitória do Benfica na UEFA Youth League. Parabéns aos miúdos e que isto seja uma mais-valia para o nosso futebol português e para a nossa equipa principal. E o ponto baixo, eu sei que nós não falamos que isto é um programa de futebol, mas o escândalo que se viu à volta do ciclismo do Futebol Clube do Porto. Mais outro escândalo para Portugal este ano, teve muitos, não só à volta do futebol, mas agora este também. Bruno Ferreira. Eu só queria fazer um comentário de 5 segundos. Não pode ter 10 segundos. Não. Interessante que é agora o Porto, ciclismo Porto, porque quando o Porto ganha a Volta a Portugal é W52, mas isso é só um pormenor. Mas o Futebol Clube do Porto está situado ao W50. Tudo bem, só estou a dizer, quando é o Porto a ganhar a Volta a Portugal é W52, agora quando é... Eu acredito que há uma associação lógica. Não é. Mas isso é a diferença. Agora, o meu alto é o Portimonense. O Portimonense realmente, e o Paulo Sérgio respondeu a muitos críticos na televisão com uma vitória necessária contra o Moreirense. Uma grande vitória. E o meu baixo é a final da a meia final da Taça de Portugal, em que o Ruben Amorim andava lá a provocar o Pep. E imagina se fosse o Sérgio Conceição a fazer aquilo. O que eles diziam. Eu por acaso esqueci-me desse pormenor. Foi no final do jogo o Sérgio Conceição e o Luís, como é que ele chama? Gonçalves. O baixinho. Luís Gonçalves. O Luís Gonçalves, que está castigado e ainda anda aqui a levar vermelhos, não devia já estar no campo de futebol. E é só o treinador e o responsável máximo pelo Porto. Claro que não falei nisso. Topo e fundo. É o Ruben Amorim, grande líder. No topo. Coerente, numa fase em que o Sporting está todos os adeptos a tremer, a começar a mandar bocas, ele coerente e a seguir uma linha reta e lisa. Um grande futuro que eu espero para o Sporting e com a continuação dele no Sporting garantida. E o meu baixo também é o ciclismo, vou ter que dizer o W52 do Porto, mas isto aqui há uma série de situações. O Bruno Carvalho, há 6 anos atrás, não quis este patrocinador por situações manhosas e, portanto, já o Sporting não o quis. E aqui no Porto, o responsável máximo do ciclismo já foi castigado por isto, já perdeu uma volta a Portugal. O Porto tem um rival que, por acaso, é o Sporting, que é as duas equipas mais fortes do ciclismo, e o Porto entrou em 2016 e está a ganhar tudo desde aí, ganhou as voltas todas. Pronto, e esta mancha o desporto e fica todas essas vitórias em equívoco. Não, mas quero referir o Pinto da Costa, independentemente de ser um fervoroso adepto do ciclismo, estar sempre ao pé do ciclismo, um ciclista agora até lhe ia oferecer a camisola com esta vitória para os 40 anos dele, ele não tem culpa disto, pronto, isto é uma coisa à parte do presidente do Porto, não vamos misturar as coisas. Muitíssimo obrigado aos três. A Liga Portugal B1 está ao rubro e no próximo final de semana disputam-se os jogos da 32ª jornada. Vamos então ver quem joga com quem. Famalicão Estoril, Aroca Portimonense, Marítimo Benfica, o Futebol Clube do Porto recebe o Vizela, o Bessade recebe o Sporting de Braga e o Santa Clara desloca-se a Guimarães. Moreirense Boa Vista, o Sporting recebe em casa os Galos do Gil Vicente e o Paço de Ferreira vai defrontar o Tondela. Vamos imediatamente para a pergunta da próxima semana, que segue na linha daquilo que perguntámos esta semana. Será que o Benfica deveria já anunciar o nome do próximo treinador? O planeamento da época poderá ficar condicionado devido ao não anúncio do nome do treinador para a próxima época. Vamos ver os desenvolvimentos do que vai acontecer. Já sabem em casa que podem enviar-nos a sua opinião através do nosso e-mail cantodireto@spttvchannel.com ou então através do Facebook em SPT Television Channel. Caros comentadores,
Vemo-nos na próxima semana. Jorge Monteiro, vamos às despedidas. Boa noite para todos. Até para Sydney, não é? Até para Sydney. Até para Sydney. Cristiano Libório. Boa noite, pessoal. É um prazer sempre estar aqui convosco e vemo-nos para a semana. Tchau. Bruninho Ferreira. Boa noite a todos, boa semana e viva o Futebol Clube do Porto. Vocês aí em casa, muito obrigado Sim, pela vossa presença. A Liga Portugal B-Win está mesmo ao rubro e na próxima segunda-feira estaremos aqui. Eu não estarei cá, estará cá o Luís Pires, porque vou andar por aí. Obrigado também para si e até daqui a 2 semanas para mim, mas não se esqueça de acompanhar o Luís na próxima segunda. Este programa teve o apoio de Seabra Foods, Sky Realty e Associates,